Livro de Jó, a partir da obra de Clyde Francisco, Introdução ao Antigo Testamento, fala sobre o problema do sofrimento, e esse problema do sofrimento é o maior enigma da mente humana, porque é o nosso planeta invadido pelos males físicos e morais. Por quê? Como pode um Deus infinito permitir que seus propósitos sejam alterados? Porque o inocente sofre com o culpado. O tradicionalismo judaico tem uma resposta a esse enigma, e como uma simples resposta a um grande problema, não tem aplicação a muitos fatos. O justo sempre prospera nesta terra, o mal sofre. Se um homem está sofrendo, indica que pecou. Esta conclusão foi inevitável à luz da ideia tradicional da imortalidade encontrada no livro de Jó e através do Velho Testamento. Dessa forma, a vida futura não traz qualquer atração ao pecador ou ao santo. Todos são iguais no túmulo. Oferece tal ideia apenas uma tênue sombra de existência que não podia ser comparada com a vida terrena, porque foi gasta sem qualquer ideal para uma eternidade vazia. Era como se o homem jamais tivesse vivido. Conferir Jó, capítulo 3, versículo 17 a 19, 7, versículos 9 a 10, 10, versículo 21 e 22, 14, versículo 7 a 12, Salmo 39, 13, 88, versículos 10 e 12, 115, versículo 17, Eclesiastes, capítulo 3, 19 e Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Visto que não existem distinções no Sheol entre o galardão do homem bom, o galardão ou do homem mau, e uma vez que Deus é justo, foi-lhe necessário recompensar os homens no mundo presente de acordo com os seus atos. Porque o que acontece? Essa ideia de salvação, céu e inferno é neotestamentária. Já falei isso algumas vezes, não já? Você vai reparar, no Antigo Testamento não há essa preocupação. Só que o Deus justo, de acordo com os autores dos livros sagrados, o que eles observam? Não, peraí, Deus não vai deixar um carinha viver de qualquer jeito e o outro viver certinho e não ter uma fatura para pagar diferente. Vão pagar a mesma fatura os dois? Então, diante disso, no mundo presente, não, você fez coisa errada, um monte de coisa ruim vai acontecer na tua vida. Você fez coisa boa, nada de ruim vai acontecer com você. Essa era a ideia. É só ler Deuteronômio 28. Já leram Deuteronômio 28, não já? Não, se atentamente ouvir a minha voz, aí vai ser abençoado na cidade, no campo e tal. Mas se você não obedecer, lepo, entende? E aí nisso, é essencial para interpretar-se Jó e Eclesiastes uma compreensão desta filosofia. Você vai perceber que Eclesiastes é contramão, né, dessa mentalidade, e Jó é uma explicação dessa realidade. Continuando, para o autor do livro de Jó, foram revelados os erros desta crença e apresentada uma melhor solução ao problema. Viu o autor que tal teoria trazia dois erros. A virtude seria praticada para resultados terrenos. Foi esta atitude que Satã acusou Jó. Jó faz tudo certo, por quê? Porque o Senhor é legal com ele. Qualquer um vai ser fiel, se o Senhor é legal, é mole. 2, a religião pertencia ao rico, ao livre, ao abastado, ao feliz, enquanto não trazia qualquer vantagem ao pobre, para o aflito, para o vencido, para o infeliz. Quando a comunidade florescia, o sofredor estaria aniquilado. O leproso, por exemplo, era expulso do culto religioso, como da vida social. Um enlutado era considerado imundo, como também seu alimento,
que não podia ser trazido para dentro da casa de Deus, justamente quando a religião devia estar mais perto do sofredor para o confortar e animar, era-lhe negada pelo antigo judaísmo. E foi para combater erro tão fatal na interpretação do sofrimento que o escritor do livro de Jó foi inspirado a compor esta grande obra. Saindo dessa tradição e piedade vulgar, conseguiu o autor destruir as nuvens de dúvida nos brilhantes propósitos de Deus para com os seus santos. O livro de Jó é a maior de todas as obras dramáticas do Velho Testamento. Com razão, Kerley chamou, abre aspas, o maior livro do mundo, fecha aspas, uma descrição rica que bem o merece. À primeira vista, deve-se concluir que o livro se reporta a fatos e como os mesmos aconteceram. Entretanto, um exame mais detido revela que o escritor usa as experiências de Jó para impressionar os leitores com as verdades que Deus lhe havia revelado. Em outras palavras, o Espírito o guia a usar o método dramático para expressar a divina revelação. Também o aspecto convincente do arranjo mecânico dos diálogos e da poesia. Ninguém dominado por uma condição emocional admitiria que Jó esperasse polidamente que cada um dos amigos fizesse seu discurso para depois responder-lhes em ritmo poético, no momento próprio, repetindo esse processo por 3 vezes. Por isso, fica evidente que o autor do livro de Jó tem investigado sua vida material e, com tal conhecimento, tenha composto seu poderoso trabalho. Podia ter simplesmente declarado a verdade, mas por meio desse arranjo dramático, manteve o interesse e desenvolveu a ideia. Enquanto esse livro imortal não for reconhecido como uma grande obra dramática, permanece ele para o conhecimento dos povos do mundo. Enquanto não se reconheça ser cada linha desta esplêndida poesia o produto de um filósofo inspirado pelo Espírito, no uso de cada sentença para contribuir ao alcance de seu ideal, que possa a humanidade entender a profundeza de seu significado, transcrito em suas páginas. Quando foi escrito o livro de Jó? Existem 2 correntes principais. Uma, durante o reinado de Salomão. Outra, durante ou depois do exílio. Durante o reinado de Salomão. Isto explica o espírito universal. Os 3 amigos eram árabes, talvez Jó também o fosse. O local foi Harã, ao norte da Palestina, perto de Damasco. Não há qualquer referência à lei de Moisés ou ao registro de fatos da história judaica. No entanto, talvez isso tenha sido feito de propósito, para quebrar a tradição. Jó pertence em pensamento e forma à corrente literária que se originou com Salomão, daí ter maior semelhança ao livro de Provérbios do que qualquer outro livro do Velho Testamento. 2. Durante ou depois do exílio. O problema do sofrimento passou a ser considerado nesse período, conferir Jeremias e Abacuque, e a concepção de imortalidade no livro aparece mais tarde. Existe muito da língua aramaica e da hebraica. O quadro de Satanás é muito adiantado. Esta concepção é um desenvolvimento no Velho Testamento. A palavra Satanás significa adversário. O termo aparece somente 2 ou 3 vezes no Velho Testamento, sendo ambas na literatura do período pós-exílico. Zacarias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. São as únicas passagens onde o artigo não é usado.
Satanás é aqui usado como um nome próprio. A evidência favorece a última data para o livro, mas é inteiramente dependente quanto aos argumentos de estilo e teologia, que são muito precários. Então aqui a gente tem essa apresentação do livro de Jó segundo Clyde Francisco.